pessoal, boa tarde. O Fazer Acontecer é um projeto que surgiu antes da pandemia, é uma parceria da minha empresa, Sara Souza Produções, e da Blackbird, que é uma empresa de marketing digital. O nosso objetivo é capacitar, passar dicas, enfim, ajudar no que for possível o mercado artístico, que é um mercado que é tão sofrido, que foi o primeiro a parar e provavelmente é o último a voltar. Sara? Oi, querido. Eva! Tudo bom? Bem? Tudo jóia. Eu não sei, eu acabei colocando no 4G aqui, eu não sei se é a internet que não está atualizando, se está oscilando. A gente fica meio dependente dessas coisas. Pois é. Eu também, eu coloco direto no 4G, que eu já sei que a internet daqui é horrível. Eu não sei se ela não está atualizando, mas eu estava te acompanhando desde o começo. E aí, Ah, tudo bem? tudo bem, e você? Tudo jóia. Obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece você por ter aceitado. A ideia daqui, já conversei com você, já comecei falando um pouquinho do Fazer Acontecer. A nossa ideia é trazer conhecimento, dica, enfim, tudo que a gente puder ajudar o nosso mercado que é tão difícil, né? Primeiro, é um mercado difícil de capacitação, né? A gente tem poucos cursos profissionalizantes, tem pouca coisa no mercado, ou é um curso muito técnico, ou é uma graduação que na prática a gente sabe que não funciona muito bem, né? As pessoas saem da faculdade meio que sem saber o que vão fazer no mercado de uma forma geral. E aí eu tinha essa parceria já com a Blackbird, que é a Lei e a Gabi. E aí a gente se juntou porque a gente trocava muito. Elas atendem uma série de artistas, mas elas atendem também casa de show, atendem uma série de nichos assim que tem a ver com o mercado. E a gente trocava, tipo, ela falava, Sara, pô, chegou um release aqui horrível, me mandaram uma foto que não está em alta, quiseram me mandar pelo WhatsApp, aquelas coisas que a gente sabe que enfim, é difícil, né, dentro do mercado. E aí surgiu a ideia de criar o Fazer Acontecer para trazer um pouco de conhecimento e capacitação para a galera do mercado. Pô, E aí super agora, importante. pois é, super importante. Agora com essa ideia das lives, né, depois que chega a pandemia, a gente falou, bom, vamos botar o projeto para as redes, né? Vamos botar ele para rodar, porque ele estava só idealizado, a gente estava pensando ainda em como fazer. E aí a gente pensou nas lives para trazer profissionais de todos os nichos para falar um pouquinho do seu nicho e principalmente para trazer profissional que no momento está fazendo alguma coisa legal para inspirar outros profissionais, enfim. E aí fiquei lembrando, a gente sempre faz uma retrospectiva, né? Quando você chama um convidado, de pô, como é que foi, como é que eu conheci e tal. A gente teve pouco contato, mas a gente fez um show com Canta-Canta, se eu não me engano, em outubro. Talvez, Niterói, né? Acho que era aniversário de Niterói. Não, era a inauguração da Arena... Arthur Maia. Arthur Maia, exatamente. E aí, nesse dia, o Canta-Canta tinha 3 shows. Eles tinham um show lá na Barra, tinham esse show em Niterói e tinha uma participação especial na Lapa. E aí, a gente ficou pensando como é que seria essa logística de Barra, Niterói, Lapa, passagem de som e tudo. E rolou, aí, né? A gente conseguiu, tipo, vocês... Rolou, né? Vocês foram pra Barra, né? Eu fui pra Niterói, adiantei as coisas. Foi bom, né? Foi bom. Super rolou. Eu lembro que a gente se encontrou lá no Casarão, quando você estava pegando os instrumentos para ir para Niterói, e a gente estava pegando outros instrumentos para ir para Barra. E aí depois, lá durante o show... E aí depois a gente estava fazendo um curso de iluminação, que era o curso do Denizô. A gente não chegou a conversar, mas depois aqui o Denizô foi um dos convidados da minha live. E ele falou, o Marlon estava lá fazendo um curso. Teve uma aula, duas, né? 2 aulas, aí estourou a pandemia, teve que parar tudo. Mas ele podia, é foda porque a iluminação tem que estar no... Pode fazer alguma coisa virtual, mas lá, né, ele ia mostrando na parede a iluminação, né? Então era difícil de continuar aquela aula online, né? A parada ali era tipo, olha, esse é o equipamento, olha o que ele faz, né?
Ele E a jogava na ideia dele parede. era colocar a gente para fazer na prática, né? Pra ele falando e a gente praticando. Aí ficou meio difícil. Mas eu tô convencendo ele, pelo menos aquela primeira aula, colocar uma coisa virtual, porque é muito maneiro, Porra, né? é muito massa, muito massa. Imagina, né? Acho que para todo mundo é produtivo, né? A gente como produtor, como diretor de palco, né? Com pré-produção, com tudo. Se você tem um conhecimento amplo, né? Sobre cenografia, iluminação, e sempre agrega, né? Na hora de conseguir combinar um equipamento, agrega demais, demais. E acho que para todo mundo que trabalha, né? Dentro, saber assim do que o outro faz é bem importante, não deixar apenas para o produtor saber as horas e a demanda daquilo, né? Se todo mundo souber um pouquinho, consegue dividir melhor o tempo de quem entra antes e depois. É, pô, muito massa. E vai voltar, né? Acho que passar tudo isso aí também, quando voltar, já todo mundo... Denis, pelo amor de Deus! Ô Marlon, deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse começo, eu vou pedir para você se apresentar. Você tem um currículo aí extenso, né? E trabalhou em muitas áreas, até chegar na produção, e você passou por diversos setores. Eu queria que você falasse um pouquinho aí da sua trajetória para gente. Bom, prazer, boa tarde a todos. Meu nome é Marlon Andreata. Os amigos me chamam de Big, muitos na profissão. Minha história com a música começa bem cedo, com o rap, que eu fazia umas bases, algumas letras. Mas só em 2009 é que eu subi pela primeira vez num palco, como carregador, em Belo Horizonte, no Chevrolet Hall. E trabalhei como carregador uns 6, 8 meses. E esse trabalho foi muito importante, porque eu consegui entender o que acontecia no palco e comecei a ver e trabalhava diretamente com os holds, né? Então começava a estudar, anotar cada coisa que eles iam falando. Liga o Phantom, pega o XLR. Eu anotava e pesquisava na casa dos amigos, no computador. E aí entrei em 2010 como hold, já trabalhando com algumas bandas em BH. E aí no final de 2010 eu recebi o convite de Martinália, de Marcinha, para poder trabalhar com elas, para fazer a turnê África. Elas tinham voltado da turnê África para fazer ela aqui no Brasil, do DVD que tinham gravado lá. E aí entrei em 2010 e aí foi onde eu consegui ver com amplitude, nível Brasil, assim, como era a função de hold. E eu fui me aprofundando e começou uma demanda a mais de compreensão sobre a parte técnica em geral. E aí, em 2013, se eu não me engano, eu fiz meu primeiro trabalho de produção técnica, no Música no Capanema, um festival de 6 meses, com vários artistas de pequenos, médios e grandes portes, assim. E em 2014 para 2015, comecei a trabalhar com produção executiva, com Antônio Guerra, Rodrigo Lampreia. E em 2017... eu fiz o Dia da Música em Belo Horizonte, fazendo a produção geral. Então eu meio que vim pincelando desde baixo até a parte de compreensão, né, de um festival por cima, assim. Hoje eu sou hold, diretor de palco da Martinália, sou tour manager do Rubel e sou empresário e produzo a carreira do Zola Star, que é um congo angolano. E a gente também ainda produz, vai ser o 4º ano da Maban, que é a Mostra Afro Barreiro Alforreado Matias, que acontece desde 2017 também, em Belo Horizonte. E é isso, a gente vai catando assim, né, as possibilidades de atuação na produção cultural, é bem isso, assim, é conseguir enxergar em várias áreas a possibilidade de atuar dentro da sua capacidade, né, de produzir aquilo, né. Eu me aprofundei muito como hold, é uma profissão que eu adoro e executo lindamente até hoje. Adoro subir no palco para organizar, como diretor de palco, organizar o palco, sabe, ter aquilo como meu escritório
o artista entra por aqui, a banda vem por aqui, o palco todo marcadinho. Marlon, Essa é a minha Abel história, está mais ou menos. perguntando aqui como é o nome do congongolano, que eu acho que falhou um Zola, pouquinho. Zola Star. Tem uma importância muito grande para você, hoje em dia, como produtor cultural, trazer essa bagagem de todos os setores, né? De carregador, hold, diretor de palco, tour manager. Você traz uma bagagem enorme. Isso é importante para a construção, hoje em dia, do seu papel de produção cultural, né? Sem dúvida. Eu acho que a preocupação com a valorização de cada profissional do evento, sabe? Saber que todo mundo ali, cara, é um xadrez que todas as pedras são importantes, sabe? Não tem aquela... muitas vezes, né, acontece da gente cortar coisas, né, da planilha, né? E isso é muito delicado, porque você não pode chegar e cortar apenas do hold, sabe? Corta de todo mundo, sabe? Corta proporcional para todo mundo, que você corta pequeno em todo mundo. E aí, é isso, cara. Desde do carregador, imagina, se não tem os carregadores, vai estar a produção carregando gradio para tudo quanto é lado. Se não tem o hold, quem que vai organizar aquele palco, sabe? Vai ficar perigoso, vai ficar um palco que às vezes não tem uma marcação direito. Quem que vai organizar essa entrada e saída do palco, né? O diretor de palco, quem que vai alinhar com as bandas e o festival para chegar no dia, tá todo mundo ciente do que tem, do que vem, o produtor técnico. Aproveitando esse gancho assim, aí, fala um pouquinho da funcionalidade de cada profissional desse, porque muita gente confunde, né? Rola muito essa confusão do hold com o carregador, por exemplo. O hold, ele ajuda também, ele tá para carregar, leva uma coisa, tá para pegar também as coisas. Mas existe um profissional para isso. O hold, ele tem essa demanda de abaixa, levanta, e ele tá o tempo inteiro em cima do palco. Então ele precisa ser... dividir com o carregador essa responsabilidade. E também, assim, acontece muito em evento de contratarem qualquer pessoa para carregar. E, cara, isso aí eu já vi dando muita merda, assim, porque existe o profissional carregador, o cara sabe carregar, ele tá de luva, ele tá de sapato, tá de tênis, né? E, bom, é isso, acho que eu já falei do carregador. Né? Não cair, não decepar o pé dele. E acho que é isso, o carregador, a função dele é simples, né? Não é algo que demanda muito pensar, né? Ou elaborar, é carregar, levar para lá e para cá. Acho que não tem que ter pressa, né? Muitas vezes eu falo, não vai carregar sozinho, carrega com 2, cara. Essa coluna tem que estar aí amanhã. O hold, ele tá ali dentro do palco fazendo isso também, né? Cuidando dos instrumentos e zelando o artista ali das trocas de palco. O artista vai tocar um violão, depois ele toca um pandeiro, e aí tem todo esse trâmite de entra e sai. A produção técnica vem com todo o alinhamento técnico, né? Dos equipamentos, tudo que a banda necessita, com o que o festival ou o espaço oferece, né? Então tentar alinhar isso ao máximo. Tem muito equipamento similar que pode ser principalmente, né? Direção de palco é a organização, né? O cara que vai chegar e conseguir organizar a hora que o iluminador entra, a hora que o cenógrafo consegue montar, e a hora que o hold vai conseguir montar os instrumentos. Eu acho que é essa organização dele, de horários, conseguir cumprir os horários de passagem de som, né? O horário de show. Acho que a direção de palco fica um pouco por conta dessa organização. Uma vez eu ouvi que o diretor de palco, ele é o regente da orquestra. Ele diz os momentos que cada um vai cumprir as suas funções. Acho que é por aí, né? Bom, se você vem já de uma produção, né? Se você é um hold, se você é um carregador, já é familiarizado com o palco, né? Porque existem muitos termos técnicos, né, e equipamentos que eu acho que é bom o diretor de palco tem que saber. Mas já inserido nesse contexto,
eu acho que a dica é o cara ser organizado, sabe? Chegar com... Acontece muito, hoje em dia ainda mais, assim, de ninguém ter o rider, sabe? Ninguém tem o rider, ninguém do som, nem o técnico, nem o produtor. Aí vai com o celular mostrando. Eu sou adepto muito do celular, assim, também, do digital e tudo. Mas o rider, o cara precisa escrever ali coisa, sabe? Então, um diretor de palco... Acho que o rider tem que chegar antes também, né? Quando a equipe tem que chegar chega para antes. montar, já tem que ter o rider. Tem que estar lá. E não tem que ter só um, todo mundo tem que ter, né? E todo mundo envolvido com aquele rider tem que ter. Diretamente ou indiretamente, o produtor executivo que está lá atrás, que não vai, né? Mas ele está ciente do alinhamento, tem que estar com o rider. Então, eu acho que o diretor de palco, andar com os riders, eles ali impressos, sabe? É bom o diretor de palco também ter a sua maleta biônica, sabe? Ter ter um martelo, porque você pode chegar num palco e o palco tá lá com um parafuso para cima, alguma coisa assim, um prego. Você tem um martelo, você vai lá e tira aquele, você não fica dependendo. Tem um grampeador de palco, é bom. Coisas que para você resolver ali na hora, né? Você chega num espaço que você não conhece, um palco de rua. Então é ter uma maleta biônica também, um diretor de palco com um afinador, né? Ter tudo que você pode evitar imprevisto. Evitar o imprevisto não tem jeito, né? Mas o que tiver imprevisto você conseguir resolver. Eu acho que é essa dica, assim, ele tá bem consciente do que vai acontecer no dia. Um rider, ter a sua maleta britânica, estilete. Tudo nessa maleta resolve tudo, né? Importantíssimo. Isso aí não pode faltar. Eu estava ouvi muitas lives técnicas, né, nessa quarentena. Estou aproveitando também para absorver tudo que eu não conheço dentro desse mercado. E é isso que você está falando, né? Eu sou uma produtora muito mais artística e executiva do que técnica. Eu tenho zero de produção técnica, mas como eu trabalho com artista independente, que não tem verba, e eu tento, de todas as maneiras, realizar os sonhos e as propostas que esses artistas chegam, né, até mim para fazer, eu acabo fazendo um monte de coisa. E aí eu descobri que eu tenho um monte de função que eu não sabia, né? Eu sou muitas vezes diretora de palco, muitas vezes hold, lógico, sem a pretensão do profissionalismo que eu não tenho. É isso, você chega uma coisa, você fala, opa, vou anotar aqui, vou descobrir o que é isso. Aí chego pro músico, muitas das vezes falo, fulano, o que é isso aqui? Que cabo é esse aqui que estavam falando assim, assim, assado? E assim você vai pegando. Mas ter um profissional especializado num trabalho para um show de excelência aconteça é fundamental, né? Isso é muito delicado isso, engraçado, porque eu como tour manager do Rubel, e no dia, né, do show eu executo a produção executiva ali. Antes de ter o diretor de palco e um hold, eu não dava, entendeu? Eu tava ali resolvendo cortesia com o camarim, mas aí eu vi o palco, assim, uma zona, não assim, conseguia, tipo, né? Não dava. E eu ia pro palco, fazia a passagem de som e depois ia resolver as coisas que eu tinha que ter resolvido, sabe? E aí é delicado por isso, sobrecarrega pra caralho, porque você não aguenta ver o negócio ali. Então essa função, sem dúvida, cara, acho que você ter um hold no palco, né? Porque o hold, a gente vai desmembrando, né? Se você pegar sei lá, o Lulu Santos, assim, você vai ver que tem uma estrutura grande, né? Dependendo da banda ou dependendo do artista, existe uma variação, né? Muitas vezes você é contratado, digamos, você faz direção de palco, aí você fala, faço, mas você chega para uma determinada banda e pergunta, o que é a direção de palco para você? Porque dependendo do artista ou dependendo da banda, essas funções vão ser desenvolvidas de uma maneira, né? Depende também como a trajetória que eles se acostumaram a utilizar, né? Desse profissional. Sim. Tem isso ainda, né, na profissão. Tem, eu acho que, por exemplo, se você pega uma banda, o Skank, por exemplo, o Skank, ele não tem um diretor de palco, tem um hold para cada músico.
Então, cada um cuida da sua área no palco, acaba que, de uma certa forma, faz uma direção de palco geral. Logicamente que tem lá o produtor técnico que está consciente de tudo. Mas como o palco está tão coberto, tem um hold que cuida do Samuel, um outro hold que cuida do guitarra, o outro do batera. Todo mundo ali vai conseguir cuidar de... Então, sem dúvida, cada banda tem a sua necessidade, assim, não tem uma regra, não. Cada banda tem a sua necessidade para a direção de palco. Mas é importante, é uma função que você tem... Algum deles, por exemplo, desses holds aí, com certeza algum deles é responsável pela carga do equipamento. Não deve ficar para todos eles. Um deles deve, assim, olha, ele sabe que saiu 39 volumes, então tem que voltar 39 volumes, sabe, para o caminhão. Uhum. Então alguém fica com as funções que ficam soltas, né, de direção de palco, deve ficar para algum deles, assim. Algumas pessoas, né? E aí, aproveitando que a gente falou um pouquinho das funções, eu ia te perguntar como é que está o cenário, assim, como é que você ficou? Chegou a pandemia, um monte de show agendado, Martinália bombando, Rubel bombando, um monte de coisa, um monte de ideia. Pum, parou tudo. Pra onde você correu? Como é que foi? Como ficou a cabeça? Que maluquice, né? Cara, pra mim demorou um pouquinho a cair assim, a ficha, que eu falei, cara, não é possível, vai parar mesmo. Eu acho que ali, né, 10 dias depois do meio de março ali, que a gente falou assim, cara, parou mesmo, né? Caiu um show, né? A gente ficou um pouco na expectativa, né? Tinha um show do Rubel no Sesc, dia 29 de março, aqui no Rio. E aí, no SESI, na verdade, do Jacarepaguá. E aí, dia 28 que caiu, assim, tipo, a gente ainda estava na expectativa de que as coisas iriam acontecer. Mas acho que foi um baque para todo mundo, né? Para todo mundo da produção cultural, né? Os artistas e os técnicos, porque ninguém esperava que uma coisa dessa poderia acontecer, né? Eu não sei te dizer, assim, na verdade, a gente ficou um pouco desnorteado, talvez agora um mês depois que a gente começou a perceber, tem possibilidades de fazer live, né? Vamos fazer live. E eu acho que isso, e editais começaram a surgir, né? Editais de urgência, né? Tanto para artista quanto para técnico, isso foi bom. E aí eu já vinha desenvolvendo com a Lid, né? Pela Música Revoluciona, que é uma produtora nossa, a gente já vinha desenvolvendo projetos através de editais, e aí a gente intensificou mais isso, sabe? De conseguir, através dos editais, escrever o Zola, ver possibilidade para Martinália, para o Rubel, que vinha surgindo, para a Mostra Afro, que a gente faz em BH, e para a gente mesmo. Tanto que eu passei num edital aqui no Rio, que é esse do podcast, e eu inscrevi, isso na verdade surgiu também, isso é legal, assim, acho que para todo mundo, todos os técnicos, produtores, quem tiver aí, o Miguel estava aí, por exemplo, o Alex, que é um puta técnico de monitor, é uma parada legal, assim, porque esse edital do Rio surgiu, R$ 2.500, para você inscrever um podcast ou um videocast. Tinham várias possibilidades. E aí com a Lid veio essa ideia, assim, tipo, pô, vamos escrever tal, conta sua história, desde carregador até a produção geral. Não. Vamos escrever. E super simples, assim, os editais, sabe? Nada muito mirabolantes. Você precisa ter uma defesa do que você quer passar, né? Então aí veio essa ideia, falou assim, então vamos contar então as possibilidades de atuação na produção cultural, né? Porque eu acho que deve ter tanta gente que quer se emancipar desse sistema, né? Eu vejo um pouco isso para mim, eu trabalhava no Ministério Público, na Promotoria de Direitos Humanos, como um terceirizado e tudo, mas aquilo ali nunca foi para mim. E eu via que, tipo, cara, eu quero viajar, quero fazer outra coisa, não vou ficar aqui. E aí rolou essa oportunidade de trabalhar como carregador, saca? E aí eu meio que trabalhava de madrugada, e aí no outro dia ia trabalhar, aí
E aí isso durou alguns meses, eu saí do Ministério Público e continuei como carregador e hold, e, e, e aí foi me aprofundando. Então eu acho que existe, eu digo, emancipar do sistema, sabe? Que massacre, muita gente não se adapta a esse massacre que é trabalhar 8 horas por dia, você só tem um sábado e domingo, só consegue comprar uma passagem de férias da CVC para ir para Porto Seguro. E aí a gente precisa de não mais ver gente. seus filhos crescer, né? Não ver, caralho. E aí foi uma oportunidade que eu vi de me emancipar disso através da cultura, da produção cultural em geral, né? Um carregador é um produtor cultural, porque ele está ali fazendo a cultura acontecer. Um produtor artístico está fazendo isso. Eu vi a possibilidade de transmitir a minha experiência. O podcast, em 2019, saiu uma pesquisa do Ibope dizendo que ele teve um crescimento de 67% e que 40% da população em 2020 já escuta podcasts. Quer dizer que Olha, em que 10 foda. pessoas, 4 já estão escutando podcast. Então, é um instrumento, né, que muita gente não conhecia ou conhecia, mas usava muito pouco antes dessa pandemia e que está super em alta agora, né? Eu era um desses. Eu ouvi, na minha vida, eu ouvi muito pouco podcast. E o podcast tem essa proposta, que é para quem atua, já trabalha na área, conseguir e quer, se quiser migrar para uma outra área, é possível e é importante, porque eu acho que o profissional que atua em outras áreas, ele consegue ter uma compreensão maior sobre o conjunto da obra. E para quem não trabalha, a possibilidade de se emancipar desse sistema e contribuir com a cultura. Produzir mais. Se a gente tiver mais pessoas, mais profissionais, né? Porque eu acho que naturalmente as pessoas vão se profissionalizando mais. Tem mais a coisa vai acontecendo. E aí eu vejo uma revolução com isso. Sobretudo com a música. Verdade. E aí, como é que eu produzo um podcast? Beleza, tenho tema, tenho tudo, e como é que eu faço? Para onde eu vou partir? Isso eu não sabia mesmo. Aí a Lid, né, me ajudou nessa pesquisa, a gente descobriu que tem alguns apps que fazem, né, que já tem já uma música, que existe, se você criar um podcast do nada, você pode cair um erro de direitos autorais, né, coloca a música do Criolo para tocar, pode dar ruim no seu podcast inteiro. Com relação à trilha, né? A trilha. A ter uma vinheta, alguma coisa assim, né? E a gente descobriu... Para quem não sabe, é primordial, né? O podcast ele pode ser individual, tem alguns casos, ou ele pode ser uma entrevista com 2 ou mais pessoas. E aí, normalmente, o formato dele tem uma abertura, a pessoa fala um pouquinho sobre o tema, e logo depois tem uma vinheta nesse intervalo e no final do podcast. Aí você está falando dessa vinheta, né? Essa vinheta, porque a gente, do início, a gente falou, vamos criar, vou abrir um programa aqui, tinha um Premiere, eu ia abrir um programa era o iMovie, era um programa super simples do computador, ia criar um áudio nele e pronto. Mas aí poderia cair nesse erro de colocar alguma música que não tem os direitos autorais livres e poderia dar ruim, né? Colocar no Spotify alguma coisa. Então a gente descobriu um app que chama Anchor e ele já tem umas vinhetinhas, umas coisas assim bem bonitinhas, assim, né? Já liberadas. E aí através dele é que dá para gravar, dá o play ali, escolhe a vinheta. Você encaixa a voz onde você quiser, onde tem um corte ou outro, e monta por ele. Na verdade, tem aplicativos bem simples para fazer isso. Bem simples. E bem você, simples. pelo celular, pelo seu smartphone, você consegue fazer a gravação com uma qualidade ok, né? Você consegue selecionar essas vinhetas e você consegue editar, né? Eu tive uma dificuldade com a qualidade, assim. Porque aqui eu tô até num lugar silencioso. Mas onde eu tava, tinha muito barulho, assim, era carrinho de pipoca passando, várias coisas. Carro de som. E aí eu fui para dentro do carro, fechei o carro,
porque tinha uma ambiência muito doida. Eu não sei se o aplicativo ele dá um ganho no volume da fala, porque aí eu ouvia o negócio, o trem passando lá longe. Ah, o caralho, como é que eu vou fazer? Então, assim, acho que essa aí tem uma dificuldade técnica, assim, de o som é ok, mas acho que pra gente que quer também chegar numa excelência, num lugar, o smartphone ele resolve, mas pode ser que não fique profissional. Aí a dica é, cara, vai para o lugar mais silencioso que você tiver. Eu fui para dentro do carro, fechei o carro, tal, comecei a ficar calor, mas gravei, sabe? Uma dica que eu ouvi essa semana numa live de um músico, estava falando sobre gravação de podcast. E aí ele falou que ele grava os podcasts dele de frente pro armário, com a porta aberta, com aquele vazio, assim, onde tu coloca... Olha aí. E aí falou que ali o eco é maravilhoso e dá um isolamento também nesse som externo. Ele estava falando isso, grave podcast de frente pro armário, é isso. Todo fechado. É isso. Acho que essa é a raiz do som também, né? Tipo, se você conseguir fazer das coisas do som com as coisas, com o acústico, né? É a melhor coisa que tem. Você tem o plugin de delay, a sala lá para colocar as coisas, são todas simulações desse guarda-roupa aberto aí. Exatamente. E aí, depois disso, baixei lá o Anchor, gravei, editei, botei a vinheta lá, normalmente 5 a 20 minutos no início e no final do podcast, estou com o produto pronto. Vou subir isso para onde? O Anchor já faz, ele já sobe direto para o Spotify, ele cria um perfil, lá no Anchor ele te dá uma opção assim, criar podcast, aí você tem as temporadas, assim, você pode ir criando episódios, temporada. Você pode ir criando os episódios. Então, ele já cria um perfil, e é uma coisa meio bizarra, porque é na hora, assim, tipo, em 30 minutos o podcast, que 30, acho que 10 minutos o negócio tá lá já, no Spotify. Então, é uma ferramenta legal, assim, esse Anchor, sabe? Você consegue criar o seu perfil ali, né, de podcast, e é o que você falou, tem muita gente consumindo, e é um instrumento legal para você conseguir passar o conhecimento e a experiência, né? Além do Anchor, tem o Studio, tem Audacity, tem alguns outros Audacity também. Que aí eu acho que as pessoas têm que entrar em cada um, ver se consegue mexer bem, se adapta, né, àquela plataforma. Assim como o agregador, né, que é esse local onde normalmente é um streaming que a pessoa vai subir e vai deixar o podcast para ser acessado ali. Tem o Spotify, que você sobe direto pelo Anchor, mas tem Deezer, tem iTunes, tem Cashbox, tem uma série de agregadores, e aí também fica a critério da pessoa. Acho que o principal ponto para isso é a pessoa planejar o que ela quer, né? Estudar qual é o público que ela quer atingir, o que ela quer com aquela história, né? Exatamente. E aí, planejar como que vai gravar, para onde que vai subir, mas o conteúdo eu acho que é o mais difícil, né? Exatamente. Acho que as ferramentas elas estão aí, assim. Talvez o conteúdo é o que seja a parada, você conseguir desmembrar e divulgar aquilo, porque também tem um outro desafio é conseguir divulgar, conseguir fazer com que aquilo chegue nas pessoas certas, né? E eu acho que mais para frente, se isso, né, caminhar e der certo, patrocínio. Porque se tem muita gente te ouvindo, né, por que não ter um merchandise ali e tal? Com certeza. Mas é super possível, super possível. E esse seu podcast, ele ainda está em criação, né? Eu estou criando ainda, estou na parte de roteiro, né, a gente precisa gravar ele. Mas a ideia, eu tenho a impressão que ele vai ser a chamada para o real podcast. Porque ele vai de 45 minutos a 1 hora, se eu não me engano.
E aí eu vou desmembrar cada uma dessas profissões, né? A minha caminhada, né? E a minha experiência em cada uma delas. E como eu migrei para cada uma, como isso foi surgindo, né? E aí eu acho que depois a ideia é fazer cada episódio, né? Falar de cada profissão, né? Acho que essa é a ideia, conseguir desmembrar como você pode entrar, como que você pode se profissionalizar nela, né? Como que você pode atuar com segurança, como que você pode atuar cada vez mais, como você pode se destacar nela, enfim. Essa é a ideia. Faltam 9 minutos para acabar, passa rápido, né? Bora! E aí a gente conversou, né, para começar, para montar o roteiro, né, do que a gente ia falar aqui, e a gente conversou sobre um assunto que eu fiquei, assim, bem interessada. Eu acho que é muito interessante até para todo mundo que vai assistir, que é falar sobre um produto que você também está pensando, vocês estão criando, né, que é a Media Kit. A gente fala muito aqui sobre como os profissionais que estão super perdidos, né, e estão pensando no que vão fazer nesse período agora, né, que estão parados, o que eles podem fazer, né? O que o universo artístico e de outras áreas pode fazer nesse período que está meio que parado. E eu sempre falo isso, produzir conteúdo. Isso que a gente está fazendo é uma produção de conteúdo. O principal para o artista nesse momento é produzir conteúdo. Porque precisa ter um conteúdo de qualidade, não adianta você ter uma música, no caso, ou uma peça de teatro, ou seja lá o que for, um produto sensacional, se você não se vende para um contratante, ou para rede social, ou se vende para onde você quer ser visto, né? Aí você me falou pra caramba. Fala um pouquinho aqui pra gente do que você estava falando dessa produção de Media Kit. Isso aí você tinha falado aquela hora quando estourou a pandemia, né? A gente teve essa ideia, assim, acabou que a gente não conseguiu desenvolver muito porque começaram a surgir editais. Ainda? Ainda. Porque começaram a surgir editais e a gente se ocupou nesses editais e não conseguiu divulgar para os amigos, muitos e tudo, essa produção, que a gente chamou de produção digital. Que é basicamente você conseguir construir um press kit, né? Esse conteúdo organizado de foto em alta com crédito do fotógrafo. Cara, isso você sabe, cara. Tipo, se tiverem produtores aqui, é muita gente. Tipo, sei lá, 80% de bandas, artistas, não tem as coisas direito. Então, você ter um release direitinho, né, organizado, que não esteja em PDF e que tenha uma imagem no fundo, sabe? Tipo, tem todos esses detalhes que, caralho, você recebe um negócio tá em PDF, tem uma imagem, não dá para imprimir, você não consegue editar. Cara, então você ter isso organizado, um negócio em preto e branco, num arquivo de Word, bem dividido ali as informações, o que é release, você ter o que é discografia, enfim, a música de trabalho, você ter um clipping organizado também, cronológico, um rider de camarinho direitinho, um camarinho bonitinho, som, né? Um rider de som que seja compatível, que ele não precisa ser um rider para o Rock in Rio gigantesco, mas que ele seja profissional e consiga, né, funcional, né? Consiga contemplar, né, todas as dúvidas que um técnico tem de um festival ou de um espaço quando ele recebe aquele rider, em PDF, fechadinho, com numeração de página, o mapa de palco bem feito, isso também é um erro sempre. Tudo isso, assim, a gente ter esse... Uma pastinha no Google Drive, selecionar por assunto, né? Vídeos, fotos, release, logo, né? Logo, nossa, cara, ter tudo isso organizado é um passo grande de um artista, ou de uma banda, ou de um produtor, porque acaba que muitos produtores também, eles não têm as ferramentas, né, para fazer um mapa de palco, por exemplo, né? Na outra live surgiu essa dúvida.
de como que eu faço o mapa de palco. Eu crio no Photoshop mesmo. Então, eu tenho o Photoshop, eu também, se você for no YouTube, eu já sei mexer no Photoshop de muito tempo, mas se você for no YouTube, tem no YouTube não, no Google tem o Canva, né? O Canva, você faz a bolinha, bateria, coloca ali, sabe? É simples também isso aí. E ali você escreve as informações que cada um vai ter. Mas tem um aplicativo, para quem tiver aí, tiver dúvida, tem um programa que chama Stage Manager. Acho que agora... Stage Manager, é isso mesmo. Stage Manager. É um programa que ele, durante um mês, 30 dias é de graça, depois você paga lá uma quantia que eu não sei quanto é. Mas é bom, assim, tipo, para quem quer produzir, criar mapas de palco, compra o programinha, você vai ter ele sempre, você vai conseguir. E aí ele é todo detalhado, assim. Você consegue colocar o bonequinho ali, ou a bonequinha. Isso é o básico do básico, né? Então tá aí parado. É o básico. O sabe básico. Fazer, né? Do que eu vou fazer para minha carreira? Produz esse material. A criação Se você de não tiver Wikipedia. Como produzir, procura o Marlon. Ele produz vem, gente, vem que a gente. A gente está com um edital para escrever, assim, um edital que está para fechar. E aí eu acho que a partir do final do mês, desse mês, já para agosto, a gente vai começar a divulgar essa produção aí. O Wikipedia, né? O Wikipedia ele tem uma parceria foda com o Google. Então qualquer coisa que você bota no... Talvez ele é duvidoso para coisas de história, né? Algumas coisas assim, mas para representação, assim, ele é bom. Tem lá Marvin Gaye, vai ter lá tudo sobre Marvin Gaye. Bob Marley, vai ter tudo lá sobre ele. E aí o artista, qualquer artista. Já falei do Canta Canta, hein, gente? Fazer o Wikipedia, faz lá um Wikipedia, você vai ter também. Ele é uma espécie do... Nossa próxima parceria é essa, Marlon. Uai, pelo amor de Deus. Nossa próxima parceria vai ser lá. E o lance é esse que é legal. O lance que é legal, a pessoa bota no Google, vai sair lá, tipo, aquele negocinho bonitinho do lado, canta, sabe? Vai sair lá a cara do artista, a foto e tal. Então a gente entrou nessa, assim, de falar, cara, tá cheio de gente precisando desse trem, será que a gente não troca aí uma figurinha, né? A gente tá precisando de pagar as contas, fazer um negócio aqui e tal, vamos fazer? E aí a gente tá com essa ideia, né, Lídia? A Lídia deve estar aí vendo aí, deve estar pensando. Olha, Lídia, assim, nossa. Já tô propondo aqui o trabalho. Hein? A gente sabe que tem muito machismo, tem muito racismo. Como é que a produção ela pode atuar aí dentro desse ativismo? Cara, nós com o poder de contratação é favorecer as pessoas, as mulheres negras, LGBTQIA+, é assim, cara. Tipo, não tem outra forma. Esse é o dia a dia. E no dia a dia, cara, é tipo dar lugar para essas pessoas. Reconhecer nós, homens, brancos, héteros, reconhecer nosso lugar de privilégio e falar, não, mano, bota aqui a pessoa para falar, sabe? É isso. A gente com poder de contratação tem que ser assim, dia a dia, a cada produção, a cada contratação, sugerir. Eu sugiro muito. Ai, não, gente.